Boa noite a todos, a todas. Uma satisfação, né, estar aqui com vocês hoje, nessa noite, né, uma noite tão esperada, tão preparada. Nós tivemos uma preparação de 2 anos, acredito, na formação do Escritório Júnior, Rui Cerne Lima, e agora, né, da Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação. Então, é uma noite especial e gostaria de saudar a todos os meus colegas aqui presentes, especialmente, né, a professora Judite Martins Costa, professora Ana Paula Mota Costa, professor Luiz Renato Ferreira da Silva, o senhor José Cerne Lima, o Marcos Santos, o Vinícius, o Henrique, o doutor Henrique, né, que representa a Alumni, o seu presidente, o Frederico, representando o centro acadêmico, né? Parabéns, Frederico, pela eleição, boa sorte, né, nesse novo desafio, tá? Que tenhas todo sucesso. Os nossos estudantes, né, que são participantes do Escritório Júnior, a Larissa, a Letícia, né, todos sintam saudados e abraçados. Nós gostaríamos de realizar esse evento no nosso Salão Nobre, né, como todos sabem, mas nós vivemos, né, um momento diferente e por isso tivemos que organizar, né, esse nosso encontro à distância, mas que essa distância ela possa ser suprida com nosso espírito, né, a nossa atuação. Eu rapidamente vou relatar, né, o surgimento do Escritório Júnior e a sua Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação, né, para depois passar a palavra aos nossos palestrantes. Tá? Esse Escritório Júnior é uma iniciativa dos alunos, tá? Como muito na Faculdade de Direito da URGS, mais que centenária, os alunos, os estudantes têm um protagonismo também nessa iniciativa. Como o Marcos mencionou, né, no ano de 2019, né, ele e o Vinícius me procuraram com uma ideia inovadora, né, para o Rio Grande do Sul, que era de organizar a nossa, entre aspas, empresa júnior. Tá? Nós tínhamos já na URGS várias empresas júnior, no país alguns escritórios júnior, mas não tínhamos no Rio Grande do Sul um escritório júnior, né? Um escritório em que os alunos pudessem atuar, né, vivenciar, organizar um escritório de advocacia. E através da iniciativa dos alunos, né, eles organizaram, né, alguns professores já mencionados ajudaram, mas foi uma organização que partiu dos alunos, por iniciativa dos alunos da Faculdade de Direito da URGS. Ao longo desse ano, nós queríamos, no início do ano especialmente, nós queríamos realizar um evento de lançamento do Escritório Júnior. Né? Esse Escritório Júnior que homenageia um dos maiores juristas, né, que nós tivemos na nossa faculdade, se não o maior deles, que é justamente o doutor professor Rui Cerne Lima. Esse nome foi escolhido pelos alunos também, né? Sabendo da sua trajetória, sabendo da sua história, escolheram homenagear o professor Rui Cerne Lima. Tá? E, portanto, nesse ano, né, nós, seguindo com essa iniciativa, pensamos em também atuar, né, nas questões que envolvem soluções alternativas de controvérsia. E para essas soluções alternativas de controvérsia, o que nós pensamos foi justamente numa Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação. Né? E por que a Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação? Porque o objetivo não é concorrer com câmaras de arbitragem no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas sim propiciar aos alunos essa experiência de atuar em mediação e arbitragem. E nesse sentido, os alunos organizaram essa Câmara, pediram apoio de vários professores e homenageiam vários dos professores atuais da faculdade, ex-professores, e esse objetivo ainda se estenderá a todos aqueles que foram estudantes da nossa faculdade, que tiveram um vínculo com a nossa faculdade. Então, é uma iniciativa que busca congregar, busca unir a nossa comunidade, como mencionado no passado, no presente e no futuro. E, né,
para isso, né, nada melhor do que homenagear o professor Rui Cine Lima, que representa esse espírito, e nesse evento de hoje, convidar e homenagear também a professora Judite Martins Costa e o professor Luiz Renato Ferreira da Silva. Então, por isso, é representativo da nossa iniciativa a escolha dos palestrantes de hoje. Primeiro, teremos a fala do Dr. José Cirne Lima, que vai falar sobre o homenageado, né, o professor Dr. Rui Cirne Lima, falar da pessoa, né, do pai. Depois nós teremos a palavra da professora Judite Martins Costa, que vai falar exatamente do jurista Rui Cirne Lima, aproximar ele também com a temática do nosso escritório júnior e, né, do tema da mediação e arbitragem. E ainda o professor Luiz Renato Ferreira da Silva, né, um dos nossos grandes professores da faculdade, que vai então tratar da arbitragem expedita. Tá? Bom, dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao senhor José Cirne Lima, para que então faça a sua apresentação do nosso homenageado de hoje. Muito obrigado, senhor José Cirne Lima. Muito obrigado. Todos me ouvem? Sim. Uma boa noite a todos. Em nome da família do Rui Cirne Lima, meu pai, meus irmãos e toda a descendência, nós agradecemos as palavras e agradeço a homenagem da presença nossa presença no ato de inauguração da Câmara de Arbitragem e Mediação do Escritório Júnior, Rui Cirne Lima, e tenho certeza que o pai está comemorando o aniversário dele, provavelmente com um excelente vinho e atrás do seu incorrigível charuto. Não há a menor dúvida que é uma alegria provavelmente imensa para ele, porque sempre valorizou a faculdade e o ensino como uma das principais coisas da vida dele. Eu quero agradecer também, e nesse momento, a presença e a gentileza de todos os advogados aqui presentes, pela generosidade e tolerância de admitir a minha presença como o único não advogado presente. E isso me faz pedir compreensão de todos, porque além de não ter a didática dos professores, não tenho também a capacidade das sustentações orais que todos os advogados estão habituados a fazer. Professora Judite, a minha reverência imensa ao seu saber e ao seu conhecimento jurídico. Uma sensibilidade incrível em saber e ter participado do forte entrelaçamento que existe entre as nossas famílias há muito tempo. Isso mexe muito conosco todos. Professores Luiz Renato e Rafael, admiração e respeito por estarem emprestando ao casarão da Faculdade de Direito a sua capacidade intelectual, fazendo com que a faculdade se mantenha reconhecida como uma das melhores faculdades do Brasil e que, segundo meu pai, esse era e sempre foi o grande sonho dele. Além disso, eu tenho também presente, conforme nós já conversamos, a forte atuação que vocês tiveram como professores das minhas filhas, de duas das minhas filhas advogadas, e vocês tiveram marcante presença na vida delas. E não precisa ser um advogado, um cidadão comum percebe a importância da Câmara de Arbitragem para desafogo do sistema judiciário formal brasileiro, que, achando soluções que podem não sobrecarregar mais ainda e levar por não sei quanto tempo processos parados e essa quase engessamento do sistema judiciário. Com esses agradecimentos, em princípio, eu deveria dar por encerrada a minha participação, na medida que essa é uma conversa entre juristas e advogados, e que um leigo, o máximo que poderia fazer era ficar quieto e aprender. Mas acho que eu poderei trazer algumas informações da vida do pai, da importância que ele deu a essa faculdade e a importância que ele deu
aos conceitos éticos e aos conceitos de moralidade que sempre permearam a vida dele e que eu tenho certeza que vai se constituir num dos grandes baluartes dessa Câmara que hoje está sendo instalada. E eu resolvi fazer algumas pesquisas, conversar com os meus outros irmãos, casualmente com o Pasqualini também, e trazer à baila uma grande indagação. O que levou o meu pai a ser advogado? Ninguém sabe responder de nós, irmãos vivos, e não achei absolutamente nada. O pai era filho de um dentista, fundador, que nasceu em Belém do Pará, fundador da Faculdade de Odontologia da PUC, professor da Faculdade de Odontologia da URGS, e provavelmente ele exerceu influência no pai para o magistério. Porém, o avô do pai, Francisco de Souza Cirne Lima, eu fiz algumas anotações que vão me ajudar, foi um advogado e um juiz, nascido em 1862, em Pernambuco. Foi um juiz itinerante, como se chamava à época, e teve atuações distinguidas em comarcas, como a comarca de Belém do Pará, onde ele teve grande contribuição na peste da cólera, e também foi juiz em Santo Antônio da Patrulha, onde ele preparou um pelotão para ir lutar na Guerra do Paraguai. Esse juiz teve 2 casamentos, e desses 2 casamentos, o meu avô é o filho mais moço, e o filho mais velho do primeiro casamento, chamado Francisco de Paula Cirne Lima, a pedido de meu bisavô, foi trabalhar como grumete no navio Marcílio Dias, comandado pelo Barão de Tefé. E foi acusado, na ocasião, de ter feito um roubo de R$1,9 milhões. Por essa suspeita de roubo, ele foi julgado a bordo do navio e condenado a um castigo de 680 calabroetadas. Eu fui me socorrer no Google, e calabroetadas são pancadas com uma chibata, trança de 9 cordas. Esse menino tinha 16 anos quando foi acusado e recebeu esse castigo, e a pena foi no mastro principal do navio Marcílio Dias. Ele mais tarde veio a falecer em decorrência num hospital de Manaus decorrência desses ferimentos. O juiz ficou inconformado, pai dele, avô de meu pai, e recorreu aos delegados, promotores e todos os agentes de justiça, e depois de uma profunda investigação, chegou à conclusão de que o menino era inocente. Ele ficou inconformado com o fato e resolveu peticionar. Ele era extremamente correto, conhecido por ser anti-escravagista, peticionou o Conselho Superior de Guerra e o imperador, na ocasião, pedindo a absolvição do filho condenado, apresentando as provas. A sua petição tem uma coisa extremamente curiosa, nós temos cópia dessa petição. Esse caso ficou conhecido como caso Cirne Lima, e o fim da petição, as 2 últimas linhas, diz: que Deus se compadeça do meu filho, dê resignação ao seu velho pai, para esperar de vossa majestade imperial acostumada justiça. O menino foi absolvido, mas a vida não lhe foi devolvida.
esse foi o primeiro episódio do qual nós temos conhecimento de um advogado na família. E provavelmente o pai era uma pessoa extremamente reservada, tenha exercido uma influência, embora ele jamais nos tenha dito qualquer coisa a respeito. Dentro da formação dele. Ele foi aluno do Colégio Anchieta, no período pós-concílio trentino, aonde era extremamente religioso e rigoroso nos seus ditames, os ensinos, e ele foi alfabetizado em alemão. Mas antes disso, ele acabou tendendo para a poesia, teve um poeta dentro dele, fortemente influenciado pelo movimento modernista, e nós também descobrimos, e tudo isso depois da morte dele, que em 1924, ou seja, com 15 anos, num papel timbrado do Balneário Picoral, no dia 28 de janeiro, ele escreveu uma poesia que tem os seguintes versos. Notem que ele tinha 15 anos. A vencedora do concurso de beleza, outubro, claro mês dos devaneios, outubro, mês tão bom para sonhar, mês de luz, mês das flores. E por isso, Maria, Deus te fez a mística rainha entre as flores. Essa Maria veio a se tornar minha mãe. Ela tinha 13 anos na época e o pai não assinou a poesia como Rui Cirne Lima. Assinou a poesia como Elcide, o Campeador, que todos vocês devem conhecer essa figura, e essa figura usada como pseudônimo explica muito, mas muito, o que foi o pai ao longo da vida, porque ele foi colocado morto dentro da sua armadura numa guerra entre mouros e cristãos, e os mouros o temiam muito como general. Posteriormente, esse mesmo poeta, meu pai, com 16 para 17 anos, publica mais livros, A Felicidade, Minha Terra, Festa Noturna, Negro Velho, Colônia Z, enquanto não ainda estava formado na Faculdade de Direito. E a obra dele teve forte influência do modernismo. Mário de Andrade, chamado do Grupo dos Cinco, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsília do Amaral e Anita Malafatti. Grupo que deu um rumo absolutamente novo na década de 90, 1900, mais precisamente 1922, a toda a arte e música brasileira. O pai, dentro da sempre modéstia pessoal e simplicidade da vida dele, submetia os versos e os livros dele a esses poetas e escritores, e em 25 de junho de 1928, ele recebe uma carta do Mário de Andrade, em que o Mário de Andrade faz uma análise do movimento. Nós temos essa carta, e todos esses dados que eu estou dando a vocês, nós devemos ao maior guardião do acervo do pai, que é o Rodrigo Cirne Lima, neto do meu pai, meu sobrinho e querido afilhado. Eu acho que ele caiu. Caiu? Voltou agora. Senhor José? Estou admitindo ele novamente na sala. Vamos ver se ele consegue entrar. Ok. E a partir daí surge uma coisa que nos deixa todos estupefatos. Na
eu reli inúmeras vezes, e na página 4 tem um verbete não comum a 1922 e tão comum entre os jovens e os adolescentes de hoje. Tem um verbete escrito pelo Mário de Andrade ao pai, tesão. Bom, eu quase desmaiei quando li, porque aonde o Mário de Andrade, em 1924, ia falar para o pai tesão. E a razão, hoje os jovens usam tesão por uma cerveja, qualquer coisa que seja muito agradável é uma tesão. Mas o Mário de Andrade usa a seguinte frase, ipsis literis, com relação ao termo tesão ao pai. A dicção mais colorida do Canto dos Negros, minha atenção espevita toda e tem uma bruta, mas me desculpe, Rui, tesão. Bom, o termo foi usado com pedido de desculpas, provavelmente o pai aceitou o pedido de desculpas, mas o Mário de Andrade revelou tesão por poesia em 1924. A mesma tesão que o pai provavelmente jamais teve coragem de confessar, que tinha pela Faculdade de Direito, pelo magistério, pelos seus alunos e pela sua vida. O pai foi um homem de múltiplos lares. Entre os lares que o pai elegeu, além do que nós todos morávamos, está figura a Faculdade de Direito, a Santa Casa de Misericórdia, o escritório dele no Banco Industrial e Comercial do Sul. Se qualquer um dos meus irmãos estivesse aqui e precisasse dizer quais características foram as mais marcantes no pai, não nos cabe a nenhum de nós e fica muito desconfortável para qualquer um de nós elogiar a obra ou qualquer coisa, mas em nenhum momento fica desqualificado falar com relação a biotipo e caráter. Qualquer um de nós provavelmente colocaria a doação aos outros, a generosidade, a misericórdia e, além disso, sobretudo, a ética e lealdade. Esses eram os principais predicados ao do pai. Se dedicar ao máximo àquilo que ele acreditava. Era extremamente fiel aos seus amigos e extremamente amoroso com eles. Eu destaco aqui a figura do professor Armando Câmara, a quem ele visitava, o mestre dos mestres. Eu sinto vontade, cada vez que pronuncio o nome do professor Armando Câmara, eu sinto vontade de me levantar, tal o respeito que tenho pelo professor Armando Câmara. E o pai foi sempre muito amigo dele e de inúmeros professores. O professor Jaci Mendonça, recentemente, num artigo sobre o Armando Câmara, diz que o pai tinha apelidado a sala dos professores, que vocês hoje usam, de um clube, aonde se encontravam sempre pessoas como Arnaldo Estrela, como Eupídio Paes, como Darcy Zambuja, como Eloy da Rocha. Aliás, falando no Eloy da Rocha, ministro Eloy da Rocha, acho que todos devem concordar que hoje não se faz mais ministros como se fazia antigamente. Antigamente se faziam ministros bem diferentes desses que nós temos aí. É outro nome, ao se pronunciar Eloy da Rocha, que me dá um impulso de levantar em homenageando esse querido amigo do pai. Eu levantei 2 ou 3 histórias, mas eu vou me limitar a uma só para abreviar, para que vocês todos possam conhecer uma faceta do pai que está vinculada à faceta religiosa, que sempre foi colocada como característica dele. Nós tínhamos uma capela em casa, onde aos domingos tinha missa. Quando não havia missa em casa, ia aquela ninhada de filhos em caravana para assistir à missa na Santa Casa de Misericórdia.
Às sextas-feiras de noite, todas as sextas-feiras, religiosamente, o pai visitava o professor Armando Câmara. E um de nós o levava até a casa do professor Armando Câmara, ali na Duque de Caxias. Não entrava, deixava o pai e aguardava, dependendo do tempo, ou voltava para buscar na hora aprazada. Nessa noite foi o André, o irmão que vem logo acima de mim, que também muito contribuiu, ele, Carlos Roberto e o Luiz Fernando. Carlos Roberto, filósofo, falecido esse ano, para as histórias e os fatos com relação à vida do pai. O André, ao voltar da casa do Armando Câmara, ia para casa para esperar a hora para buscar o pai, passa pela Santa Casa e tem cerca, naquele primeiro portão, perto de onde hoje é o viaduto, um conjunto de mendigos se acomodando para esperar a abertura da Santa Casa no dia seguinte. Era uma noite extremamente fria e o André observou que esses mendigos iam se amontoando para poder se proteger do frio. Ele voltou à casa do professor Armando Câmara, porque aquilo deixou extremamente sensibilizado, bateu, o pai ficou, a porta foi aberta, ele entrou, o pai ficou muito assustado e ele relatou ao pai, e o professor Armando diz: pai, ô Rui, está na hora de tu agires. O pai ajudou o professor Armando Câmara a fundar o PDC, também ajudou o professor Armando Câmara no Jornal do Dia, e olhou para o pai e disse: vai. E o pai disse: eu já volto. Saiu com o André. Como eu já disse, o pai era dividido entre cabeça, tronco, membros inferiores e membros superiores e um charuto. Saiu com o seu charuto na mão no carro com o André, foi até a porta do Hospital São Francisco, passou primeiro pela Santa Casa, viu os chamados indigentes, bateu na porta e, na época, era uma freira franciscana responsável pela portaria, assim como a ordem franciscana cuidou da Santa Casa. E o pai bateu e disse: olha, tem uma porção de gente parada na frente do hospital. Eu disse: não, mas doutor, o hospital só abre amanhã. Mas a freira já estava com os olhos arregalados e o pai perguntou: mas vocês vão deixar essas pessoas lá? E a freira, muito assustada, sem responder, ele olhou para ela e disse: mande buscar o carrinho de carregar roupas de cama e eu quero saber quais os quartos do São Francisco que estão vazios. Bom, sai o André, duas freiras e o pai pelos corredores do Hospital São Francisco empurrando 2 carrinhos de roupa e todo o apartamento desocupado do São Francisco, ele mandava tirar o colchão, tirar a roupa de cama e jogar dentro dos carrinhos. E assim foi. Encheram os 2 carrinhos e foram para o saguão da Santa Casa, acomodaram, abriram a porta e botaram todos os indigentes para dentro, acomodaram, e eles passaram a noite dentro da Santa Casa, deitados, recebidos como seres humanos. E aí vem o episódio que define o que era ser religioso para o meu pai. A freira, muito assustada, pede desculpas a ele, e ele olha para a freira, e hoje o testemunho disso é o André, e diz: irmã, caridade não se faz rezando numa igreja. Misericórdia não é pedindo que Deus faça. Somos nós que temos que fazer. Enquanto vocês não fizerem isso, essa instituição não pode continuar levando o nome de Santa Casa de Misericórdia. Bom, foi um alvoroço interno, ele saiu extremamente bravo da Santa Casa, irritadíssimo com as freiras, e voltou tranquilamente a continuar a visita dele. Então, a religiosidade que se atribui ao pai, que era extremamente religioso, fervoroso, ela estava materializada nas atitudes do dia a dia dele. E por isso ele nunca se afastou, foi provedor durante 2 vezes na Santa Casa e nunca
nunca voltou a se afastar da Santa Casa, até que teve o acidente cerebral que o tirou de circulação em 1966. Então, o professor Armando Câmara, depois, numa determinada ocasião, dava risada com o pai, que achava que aquela freira provavelmente teria pedido transferência da Santa Casa, tal a vergonha que tenha ficado. Mas isso dá a conhecer o que era o pai do ponto de vista de religiosidade e de generosidade, sobretudo com os menos protegidos. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade as outras histórias, não tomando muito tempo. Tem algumas coisas extremamente curiosas a respeito da vida dele, mas confesso que eu ainda não vi nenhuma obra, e o que mais me chamou a atenção é que pudesse definir, e eu vou me arriscar a definir o meu pai, com uma palavra usada na época de Aquários, que nós estamos de novo reingressando nela. Meu pai tinha tesão pelos seus filhos, tinha tesão pelos seus amigos, tinha tesão pela faculdade de Direito, tinha tesão pelos seus alunos e tinha tesão por viver. Ele era um homem atual. E isso o Mário de Andrade veio me mostrar aos 72 anos, só que ele pediu desculpas. Eu não peço desculpas aos senhores, embora devesse, de dizer: o pai tinha tesão por aquilo que vocês estão hoje fazendo e adoraria estar ao lado de vocês. Agradeço e peço desculpas, como não advogado, de ter a presunção de poder aparecer na mesma tela que vocês, talvez já bem diferenciado, porque sou o único que não usa gravata. Agradeço a atenção que tenham me dado. Muito obrigado. Professor Rafael. Muito obrigado, senhor José Serni Lima. Com certeza foi uma aula, né? E essa experiência passada, né? Essas histórias, elas nos emocionam. Eu realmente estou emocionado, né? Até porque não tive a satisfação de conviver, de conhecer o professor Rui, mas de ouvir as histórias, né? E agora, com mais esse relato, me parece que todas as nossas escolhas, né, as nossas homenagens, elas são mais do que merecidas. Dito isso, eu vou passar a palavra, continuando as homenagens, né, ao professor Rui Serni Lima, vou passar a palavra à professora Judite Martins Costa. A professora Judite Martins Costa, ex-professora da casa, Departamento de Direito Privado, é uma jurista de renome, né, não precisaria nem apresentar, né, mas é doutora pela USP, livre-docente pela USP, parecerista, árbitra, e vai nos relatar um pouco do jurista, né, além da pessoa, do jurista, do professor Rui Serni Lima. Por favor, professora, muito obrigado pela sua presença. Uma satisfação e uma honra poder recebê-la aqui novamente. Um minuto que eu já ia deixar o microfone. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu expresso os meus imensos agradecimentos aos alunos da Faculdade de Direito da URGS, que sempre me trouxeram tantas alegrias, desde o primeiro dia em que ingressei aí como professora, alunos que nunca me faltaram na alegria e na tristeza, como se diz nos votos de casamento, e que hoje me dão mais essa alegria de vir participar como palestrante do lançamento da Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação, a CARBEM, iniciativa vinculada ao escritório Rui Serni Lima. Agradeço, portanto, a todos e a todas, na pessoa de Marcos dos Santos, o valoroso, agora acabo de saber, ex-presidente do CAAR, ao tempo em que felicito e desejo os meus melhores votos ao Frederico Gonçalves, novo presidente do CAAR. Eu quero também agradecer ao professor Rafael de Freitas Vale Dresch pelo convite para participar desse webinar, que além de lançar a CARBEN,
homenageia os 102 anos do professor Rui Cirne Lima, um dos absolutamente mais notáveis professores da Faculdade de Direito na sua história. Eu estendo os agradecimentos à professora Kelly Bruch, ao professor Rafael Maffini, os dois foram meus alunos, guardo excelentes lembranças, e que também são responsáveis pela orientação desse projeto tão importante. Eu fico absolutamente contente e emocionada de dividir essa mesa virtual com José Maria Cirne Lima, que acaba de nos brindar com esse absolutamente encantador, emocionante e ao que a minha lembrança, que a memória traz até de conversas com meu pai, na época, com meu avô, que o conhecia muito, Rui Cirne Lima, foram contemporâneos na faculdade, é absolutamente fidedigno. E também a minha alegria de estar aqui com Luiz Renato Ferreira da Silva, que conhecia há tantos anos, quando ambos cursávamos as disciplinas do então curso de mestrado sob a orientação do professor Clóvis do Couto e Silva. E já que nós vamos falar de arbitragem e de grandes personagens desta casa de André da Rocha, eu começo pelo professor Clóvis, que é o responsável indireto pela inserção nesta faculdade do tema da arbitragem, de uma história que agora lhes contarei e que chegará por esses laços invisíveis que tecem o mundo do direito e da cultura na figura do nosso homenageado professor Rui Cirne Lima. Numa entrevista deliciosa feita por Pietro Weber e Ricardo Ranzolin, ambos ex-alunos da faculdade, com a professora Vera Fradeira, como todos nós sabemos, uma professora marcante nesta casa, contou a professora Vera a história que agora narrarei. Uma história que me vem à cabeça porque os seus personagens são todos ligados à faculdade e à arbitragem. No final dos anos 80 do século XX, quando o jurista Paulo Brossard, outro personagem que foi aluno desta casa 40 anos antes, era então à época ministro da Justiça, ele pediu ao professor Clóvis, que aí então era professor, para trabalhar a questão da arbitragem, tendo em vista a elaboração de uma futura lei que regulasse essa forma de solução de conflitos. O professor Clóvis, então, escreveu um artigo chamado O Juiz Arbitral no Direito Brasileiro, que, como disse muito bem a professora Vera Fradeira, parece ter sido uma premonição, diz ela, pois Clóvis dizia que a arbitragem encontraria no Brasil terreno muito fértil. E, como logo veremos, efetivamente encontrou. Então, Vera, que na época era aluna do curso de mestrado, que começava suas atividades, isso deve ter sido lá por 1989, começou a pensar nisso e a trabalhar nisso. O professor Clóvis chegou a iniciar seus estudos do texto do que seria uma futura lei da arbitragem, convencido do papel fundamental da autonomia privada e da conveniência de ser utilizada para a resolução de certos litígios, uma justiça não estatal, desde que exercida por pessoas intelectualmente capazes, cultas, corretas, pautadas pela mais rigorosa ética, segundo um balizamento a ser traçado pela lei estatal. As vozes contrárias eram muitas, discutia-se inclusive a constitucionalidade de uma lei de arbitragem. O professor Clóvis, como todos sabem, faleceu em 1992 e não conseguiu ver a lei de arbitragem promulgada, mas Vera Fradeira prosseguiu. A lei da arbitragem, Lei 9.307, de 23 de dezembro de 96, foi finalmente ditada, enfim, elaborada por um outro grupo de juristas, Pedro Batista Martins, Selma Lemes e Carlos Alberto Carmona, basicamente, Pedro do Rio, Selma e Carmona de São Paulo. Mas, enquanto isso, a Vera Fradeira, numa verdadeira saga, e eu não uso esse termo impunemente ou levianamente, começou a preparar os alunos desta casa para serem bons árbitros. Tem razão a professora Ana Paula Mota Costa, a quem eu
Cumprimento pela eleição, estendo meus votos à professora Cláudia Lima Marques, nova diretora, desejando muito sucesso nos seus anos vindouros. Tem razão a professora Ana Paula quando diz que as boas iniciativas, as melhores iniciativas desta faculdade surgem pela mão dos alunos. E esta foi mais uma delas. A professora Vera começou a levar os seus alunos, e diga-se, porque deve ser dito, então, sem nenhum apoio da faculdade, a professora Vera começou a levá-los à mais prestigiosa competição mundial de arbitragem, o Wismut de Viena. Numa história que eu não contarei, mas que foi contada, e eu recomendo a leitura, pela professora Vera a outro aluno dessa faculdade, o Pietro Weber e o Ricardo Ranzolin, que a entrevistaram para um livro chamado Memórias do Desenvolvimento da Arbitragem no Brasil. O Wismut hoje reúne cerca de 354 equipes de 81 países, 35 equipes brasileiras, mas tudo começou com aquele pequeno grupo de alunos gaúchos que saíram fazendo rifa, pedindo doações, se hospedando nas condições mais precárias quando em Viena, no ano de 2000, há 20 anos, portanto. Por lá, por Viena, passaram ou passam árbitros da estatura de Emmanuel Gaillard, Eric Bergson, Franco Ferrari, Claude Witz, Ingeborg Swettner, professor Fouchard, Ulrich Schröder, Gary Born e outros do mesmo quilate. E os nossos alunos, permitam-me ainda falar assim, estavam lá. E no Brasil, enquanto isso, a arbitragem está completamente consolidada. Desde 2005, a professora Selma Lemes vem conduzindo a pesquisa Arbitragens em Números e Valores, que versa sobre a atividade das mais importantes câmaras arbitrais. Comparando-se o ano de 2010 com o 2018, que foi da última edição dessa pesquisa, percebe-se que o uso da arbitragem vem crescendo extraordinariamente. Vejam que em 2010 foram instauradas no país 128 novas arbitragens, enquanto que em 2018 foram quase 300 novos casos. No período de 9 anos, o número de arbitragens só nas câmaras pesquisadas, que são as mais importantes, atingiu 1.944 casos. Bom, se nós formos comparar esses números com os do Poder Judiciário, é de certa forma chocante, não é? Porque, segundo os dados do censo do Judiciário, o ano de 2018 terminou com 78,7 milhões de processos em tramitação, aguardando uma solução definitiva, segundo o relatório do CNJ de 2019. E em 2019 foram 77,1 milhões, conforme o relatório de 2020. Pasmem, o número de novos casos até diminuiu em 2018, mas teve novamente um aumento em 2019. São tantos os processos que a publicação Justiça em Número diz que mesmo que não houvesse o ingresso de nenhuma nova demanda e fosse mantida a produtividade dos magistrados e dos servidores, seriam necessários mais ou menos 2 anos e 6 meses de trabalho contínuo, incessante, para gerar o estoque. Ora, esses dados contribuem para entender pelo menos uma das razões pelas quais inúmeras empresas têm se valido da arbitragem para resolver os seus conflitos. Em média, os procedimentos arbitrais têm levado cerca de 1 ano e 5 meses para serem concluídos. Claro que isso depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a necessidade ou não de perícia, etc., não é? Mas vejam, o fator celeridade é muito relevante na explicação do sucesso da arbitragem. Muito embora os litígios submetidos à arbitragem acabem por envolver um valor um pouco mais elevado,
ou muito mais elevado do que o judiciário, há formas de reduzir os custos envolvidos por meio da indicação, por exemplo, de um árbitro único e da figura da arbitragem expedita, justamente a modalidade escolhida, que será oferecida por essa nova Câmara. Mas como esse é o tema do professor Luiz Renato, dele não me ocuparei, não vou me alongar nesse assunto. Apenas eu assinalo um dado, caso os novos integrantes desse escritório júnior ainda não o conheçam. Num artigo publicado no ano de 2007, os professores Gustavo Saad Diniz, que é professor de Direito Comercial na USP de Ribeirão Preto, e o advogado Carlos Henrique Carvalho de Siqueira, eles já assinavam a realização de uma iniciativa muito semelhante à que está aí sendo feita, assinalando o seguinte, é uma observação que me pareceu importante trazer. Dizem eles: as faculdades de direito podem representar um bom caminho para a arbitragem de pequenas causas. Muitas contam com centros de prática jurídica, grupos de assessoria jurídica universitária e centros de conciliação. Poderíamos, então, incentivar grupos de estudo e pesquisa em arbitragem a se tornarem centros de arbitragem, oferecendo o serviço para solucionar causas de pequeno valor supervisionadas por professores. Vejam que é exatamente o que estão a fazer. Embora a celeridade seja um fator relevante, e acho que só o contraste entre os números e o tempo do judiciário, os números e o tempo da arbitragem expliquem a relevância do fator celeridade, ela não é o único fator, ou melhor dizendo, ela é, embora um fator importante para explicar o sucesso, ela não é um fator suficiente para manter o prestígio da arbitragem. Há 3 frases comumente ditas nos meios arbitrais que nos fazem pensar. A primeira frase é de Rui Barbosa, que a proferiu na segunda Conferência de Paz, em 1907, em Haia. Disse Rui Barbosa: o Instituto da Arbitragem vive da confiança, o judiciário vive da obediência. Portanto, o que queria Rui dizer, não é? Que a confiabilidade do árbitro, na sua capacidade técnica, no seu rigor moral, está no coração da arbitragem. Em outras palavras, esta mesma percepção ela foi expressada pelo professor Arnold Wald, que diz que a função do árbitro deve ser considerada como uma magistratura e não como um negócio mercantil, embora nascida da prática entre mercadores. Arbitration is a duty, not a career. Essas 2 percepções desses 2 juristas explicam o adágio por todos conhecido: a arbitragem vale o que vale o árbitro. Ora, se os alunos da Faculdade de Direito da URGS estão iniciando esse caminho, é bom que o façam tendo em vista boas fontes de inspiração quanto a essas qualidades que fazem valer um árbitro. É bom que tenham diante de si figuras que os inspirem a cultivar as qualidades de um bom árbitro, de uma boa árbitra. Assim como um bom professor, um bom árbitro é inspirador. E foi profundamente inspirador o professor Rui Cirne Lima. Um professor que, segundo Pasqualini, outro professor e ex-aluno desta casa, despertava em todos, a um só tempo, admiração, respeito e temor pela distância que os separava dos alunos, pela imensa erudição jurídico-filosófica. O professor Pasqualini faz esse relato, um belo relato, por ocasião das festividades do centenário da Faculdade de Direito da URGS. Isso está publicado na revista da faculdade. Mais do que isso, o professor Cirne Lima despontava, diz ainda Pasqualini, como homem de caráter exemplar. Ele tinha, segundo Pasqualini, disposição
permanente da alma para praticar o bem, para defender as justas causas, para combater o bom combate. E prossegue Pasqualini. O bom caráter supõe lealdade para com seus amigos, discípulos e colegas de profissão e magistério. Bom caráter significa firmeza na defesa de um ideal. Bom caráter significa ação inabalável em defesa das instituições e das tradições mais caras da pátria. Bom caráter representa a abertura permanente da alma para a humanidade. Vejam que característica marcante, não é? Uma abertura permanente da alma para a humanidade. Além dessas características pessoais, Rui Cine Lima tinha outra tão importante quanto essas para o ideal arbitral. A sua formação era multidisciplinar. Ele tinha ampla visão da história da filosofia do direito, além de ter lecionado durante os 42 anos que permaneceu aí, as mais diversas disciplinas, direito internacional privado, direito internacional público, direito romano, direito administrativo, ciência da administração. Essa capacidade para transitar por diferentes áreas permite pensar fora da caixa e, assim, encontrar soluções criativas, inovadoras, mas fundamentadas para problemas complexos. Ora, muitos dos conflitos que são submetidos à arbitragem compreendem discussões de elevadíssima complexidade. Pressupõem uma formação cultural sólida, que vai muito além do arbitralismo, o que eu diria que é uma espécie de doença infantil do processualismo. Além da arbitragem nacional ou doméstica, há arbitragens que se desenvolvem num cenário internacional, com a aplicação do direito estrangeiro, razão pela qual é importante conhecer, além do direito interno, que evidentemente é pressuposto, o direito de outros países. Como dizia o nosso homenageado, abro aspas, nada se pode entender isoladamente. É sempre necessário comparar. Eu adoro essa frase, ela poderia ser uma epígrafe de um trabalho de direito comparado, de um livro de direito comparado. Porque um bom árbitro, ele é necessariamente um comparatista. E se assim pensava Cine Lima há décadas, hoje, no mundo globalizado, muito mais razão teria nessa frase: não se pode entender nada isoladamente, é sempre necessário comparar. E não é por acaso que a professora Vera Fradeira, que domina a comparação jurídica, tenha sido a professora responsável pelo desenvolvimento da arbitragem aí na faculdade. Eu até diria, pela introdução da arbitragem aí na faculdade. Mas cuidado, nem sempre quem se ocupa da arbitragem sabe trabalhar metodologicamente o direito comparado, o que é um mal a evitar. A maior parte das obras de Rui Cine Lima, como todos nós sabemos, está no direito administrativo, pelo menos a maior parte das obras jurídicas. Dentre as suas obras memoráveis, e eu falo isso porque a minha vida profissional como docente começou como professora de direito administrativo e não de direito civil, e eu tive a grande sorte de ter não só excelentes professores de direito administrativo, mas também um tio ex-aluno dessa casa que me deu de presente o sistema de direito administrativo brasileiro e os princípios de direito administrativo, e só me disse: leia imperativamente, e muito bem fez ele. Né? Então, nessas obras que são fundamentais para compreender-se um direito administrativo não autoritário, completamente diferente de outros praticados, principalmente no tempo em que eu era aluna, tempo da ditadura militar, com um fortíssimo viés, vamos dizer, autoritário, Rui Cine Lima ensinava que era possível um direito administrativo, um outro direito administrativo, em que a relação entre o público e o privado se dava em outras bases. Nós podemos perceber isso nos seus livros de pareceres sobre direito público e direito privado.
nosso homenageado, ele percebeu, que dizem, era um grande civilista antes de ser um administrativista, né? Ele percebeu muito bem que a estrutura dogmática do direito administrativo estava no direito civil. E ele devia conhecer muito bem o direito civil, tanto que ele impressionou fortemente Emílio Betti quando aí esteve, né? Porque, e digo isso com bastante ênfase, depois de tantos anos trabalhando em arbitragem, quem não conhece direito civil não será um bom árbitro, uma vez que a arbitragem versa basicamente contratos, direito às obrigações e parte geral, não é? Mas também a arbitragem versa, e isso é mais um elemento que nos liga com o nosso homenageado, o direito administrativo. O conhecimento da dogmática do direito administrativo, especialmente dos contratos administrativos, é relevante porque hoje a administração pública ela pode celebrar a convenção de arbitragem. Com a reforma realizada em 2015, ficou expresso na lei de arbitragem que os entes da administração pública, direta ou indireta, podem utilizar esse método alternativo de solução de controvérsias. Ora, para dar uma ideia mais prática da importância desta abertura feita pela última reforma da lei da arbitragem, em 2018 foram identificados, logo, portanto, no início, que há abertura para os processos acerca de contratos administrativos, não é? Foram identificados 29 novos procedimentos arbitrais nessa área, segundo ainda os dados da pesquisa realizada pela professora Selma Lemes. Considerando que em 2018 o número total de arbitragens processadas nas câmaras pesquisadas pela professora Selma foi de 292 casos novos, pode-se dizer, desde então, que no primeiro ano da vigência desta possibilidade legal, quase 10% de arbitragens novas envolviam a administração pública direta e indireta. Vejam que não é um número insignificante, e eu acredito que a tendência é que esse percentual aumente nos próximos anos, tendo em vista a possibilidade expressa na lei da arbitragem acerca da estipulação de convenção de arbitragem nos contratos com a administração pública, não é? Ora, ao que eu tenho conhecimento, o professor Rui Cine Lima não chegou a atuar em arbitragens. Mas se nós examinarmos a sua obra e a sua vida, nela encontraríamos os traços de personalidade, de caráter e de intelecto que fazem o árbitro exemplar. Eu espero que a sua figura inspire a todos nós e a todos que, de agora em diante, vierem atuar nessa nova Câmara Expedita. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Judite. Uma satisfação sempre ouvi-la e aprender com a professora. Muito bem lembrado, né, a importância da professora Vera Fradeira na nossa faculdade de Direito, né, em relação à inserção do tema da arbitragem, né, nessa faculdade, com seus grupos de estudo, com suas equipes. A professora Vera Fradeira também foi convidada para integrar, né, essa Câmara de Arbitragem, e nós esperamos, né, os alunos esperam que ela possa também participar. Bom, dito isso, eu novamente anuncio, né, um dos nossos grandes professores da casa, meu professor também, o professor Luiz Renato Ferreira da Silva, que também é um arbitralista, também um especialista no tema, né, tanto com atuações em arbitragens nacionais e internacionais, e vai poder nos falar hoje um pouco sobre essa especificidade da arbitragem expedita. Professor Luiz Renato, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua participação. Lhe passo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Professor Rafael, obrigado. Eu vou tomar a liberdade de inverter um pouco a ordem das saudações de hierarquia normais na faculdade, começando saudando os nossos
organizadores e mentores da Câmara, e começando não pela nossa vice-diretora, mas sim pelo Marcos, pelo Vinícius, pelo Frederico, pela Letícia e por todos os outros alunos que estão aqui e que são os verdadeiros construtores desta obra. Obra que, tenho certeza, a nova direção, representada pela professora Ana Paula aqui, saberá não só apreciar, mas estimular. E fico muito grato de saber que a Associação dos Alunos está presente, nós que tanto precisamos construir a faculdade para além dos muros, como disse a professora Ana Paula. O convite que me foi feito e que eu agradeço, então, na pessoa dos nossos alunos, me traz dois momentos de alegria. O momento de poder estar em atividades que estendem mais a nossa abrangência, encontrando o José Maria Cine Lima, cujas filhas tive satisfação de ser professor, e nos contando e nos trazendo as histórias do professor Rui. Eu, na verdade, também não conhecia o professor Rui, e da família Cine Lima conheci muito bem, porque fui aluno e tive a grata satisfação de ser monitor do professor Carlos Roberto Velho Cine Lima, infelizmente nos deixou agora. Mas nós fiz faculdade de Sociologia na faculdade da URGS, ele foi meu professor, portanto, a admiração já vinha desde lá. E poder reencontrar, ainda que virtualmente, a professora Judite, que não é só uma ex-colega de mestrado, ela foi muito mais do que isso para a faculdade, e para mim é uma verdadeira mentora em termos de direito civil, e fundamentalmente uma coisa que se falou muito aqui: lealdade e confiança que constroem o verdadeiro jurista. De modo que a professora Judite receba mais do que as minhas saudades, as minhas profundas homenagens. Nós estamos num ano, todos sabem disso, absolutamente extraordinário, triste, em que o mundo foi abalado e sacudido como nunca se imaginou que podia ser. E se não fosse suficiente o mundo estar abalado, sacudido como foi, o Brasil virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo por conta, fundamentalmente, de uma absoluta irresponsabilidade dos nossos governantes, um governo federal irresponsável na saúde, embaraçoso no plano internacional e, para nós, nocivo na educação. Quando nós estamos num mundo desesperador desses, tendo que construir por nós mesmos, a gente vê uma iniciativa como essa, que parte dos alunos, dos nossos alunos, que, como tantas outras, o SAJUG, a AGE, os grupos de participação em competições nacionais e internacionais, a que a professora Judite referiu, só para mencionar algumas dessas atividades, mostra que nós temos uma tradição mantida de excelência e que orgulha a faculdade. E uma esperança de que dias melhores virão, porque pessoas melhores como vocês se formam nesta faculdade. Uma faculdade pública e de excelência, e que, portanto, faz com que renasça todos os dias a vontade de voltar e de saber que nós estamos construindo um mundo novo, graças a vocês, e superando isso que nós estamos vivendo, que ninguém deveria lembrar. Esses dias, a frase do dia para mim, esse domingo passado, foi uma frase do Luciano Veríssimo, que ele disse: se costuma dizer em situações difíceis que um dia a gente ainda vai rir de tudo isso. Ele diz, quando nós pensarmos no que nós vivemos, se alguém disser que nós vamos rir de tudo isso, nós seremos internados. E eu acho que é isso que nós temos que não poder esquecer o que nós estamos vivendo. E nesse mundo que vai ser construído por vocês, para nós toca alguma parte, e a mim tocou hoje falar sobre a arbitragem expedita, o que é a vocação que a Câmara do Escritório Júnior Rui Cine Lima pretende desenvolver. E eu vou tentar fazer isso dentro do espírito do tema, de forma expedita também, porque isso é uma coisa que eu aprendi na vida participando de eventos, é que do último que fala, só se espera que eu faça pouco. Então, eu tentarei cumprir esse meu desígnio. A arbitragem expedita, ela, na verdade, ela densifica, ela aprofunda um dos aspectos que é inerente a qualquer relação de conflito. Qualquer relação conflituosa que busque solução, inerentemente tem que lidar com o mais problemático da sua relação, que é o tempo. É o tempo que as coisas demoram. Aliás, não à toa, no conceito de processo, nós temos atos que se sucedem num tempo para buscar um objetivo. Portanto, a noção de tempo ela é inerente à noção de solução de litígios e, no caso das arbitragens, ela
tem como um item marcante, como bem apontou, marcante, porém não suficiente, como apontou a professora Judite, a celeridade, é esse elemento que me parece a arbitragem expedita tenta densificar, não? Mas se é verdade que o tempo se vinga das coisas que são feitas sem a sua colaboração, não é menos verdade que ele mata o que é feito com seu uso excessivo. E, portanto, se é necessário que haja um tempo para maturação da solução, que haja um tempo para maturação pela qual o árbitro, o julgador, vá ter a maturidade para poder resolver o litígio, o tempo excessivo mata as partes, mata a esperança e mata a justiça. Então, evidentemente que a arbitragem expedita serve, nesse momento, densificando isto, de forma a, em alguma medida, lidar com o fator tempo. E ainda que possam existir alguns fatores acessórios a isto, eu vou me centrar nesse problema temporal, porque me parece que o nome expedito já nos induz a pensar no elemento da celeridade como a marca específica dessa arbitragem. E se nós pudéssemos, então, construir um conceito de arbitragem expedita, eu diria que é uma redução temporal do procedimento arbitral, seja pela sumarização material do seu conteúdo, seja pela sumarização formal do seu conteúdo. Ou seja, na arbitragem nós temos um elemento de sumarização temporal porque se abrevia o tempo ou porque se abrevia a estrutura da arbitragem. Em qualquer uma destas hipóteses, ou simplificando a questão temporal e acelerando simplesmente o tempo, ou então construindo mecanismos estruturantes do procedimento arbitral que consumam menos tempo, em qualquer uma dessas hipóteses, a ideia de simplificação e na busca de resultados mais céleres gera uma economia, não? Uma economia que não é necessária diretamente em termos pecuniários, até porque, na letra fria do número, um procedimento arbitral costuma custar mais caro imediatamente do que um processo judicial, seja por custas, por despesas com árbitros, despesas com os advogados, mas, de qualquer forma, há um ganho em estabilidade, porque o afastamento, quanto mais rápido dos conflitos, maior estabilidade dará para os envolvidos. Há um ganho em termos de segurança, porque, uma vez que estão solvidos os conflitos, as decisões são mais tranquilas e seguramente tomadas. E há um ganho relacional, porque no momento em que dois litigantes encontram uma solução, eles podem, especialmente no plano comercial, seguir desenvolvendo outras relações que poderão gerar economias, ou gerar elementos pecuniários. Então, o ganho que a arbitragem expedita dá, seja na sumarização formal, seja na sumarização material, é não um ganho necessariamente de custo, mas é um ganho de economia relacional, de segurança e de estabilidade. Mas agora, se nós formos pensar dar estabilidade, dar segurança e dar ganhos relacionais, é um objetivo comum, seja dos processos judiciais, seja dos processos arbitrais regulares, não expeditos, vamos dizer assim. E por isso é que, se isso acontece na arbitragem, se isso acontece no processo judicial e se isso acontece na arbitragem expedita, o elemento central, me parece, é justamente o tempo. Ou seja, o tempo em que esta segurança, esta estabilidade e este ganho relacional ocorrerá. Por isso, das várias formas de enfrentar a arbitragem expedita, eu escolhi aqui me centrar nessa divisão ou nesse aspecto de densificação da celeridade. E pretendo fazer isso em dois momentos. No primeiro momento, tentando classificar a partir do exame dos principais regulamentos de câmaras que nós temos no direito brasileiro, e que tem já regulamentos de câmaras expeditas, as formas como esses regulamentos foram construídos, para, num segundo momento, aí já de um ponto de vista mais pessoal, apontar o que me parece mais adequado em um ou outro desses regulamentos. Sob o primeiro ponto de vista, ou seja, sob a ótica de quais são as modulações feitas pelos regulamentos em se tratando de arbitragem expedita, eu diria que nós podemos classificá-las em três grupos. Nós temos um primeiro grupo
que é uma sumarização formal. Ou seja, há uma simples redução dos prazos. A formalidade processual é sumarizada apenas no tempo. Ou seja, prazos que devem ser cumpridos de forma mais exígua, menor espaço de tempo para notificações, menor espaço de tempo para as audiências, menor espaço de tempo até mesmo para os arrazoados, limitações de páginas de arrazoados em alguns casos, limitação de prazo para que o árbitro dê a sentença e, finalmente, a sentença num prazo mais expedito, fazendo jus ao nome. Esse tipo de estrutura, cujo exemplo entre nós pode ser visto no regulamento da Câmara de Arbitragem da AmCham, não é algo que afete a estrutura. Nós continuamos tendo a possibilidade de um contrapedido, nós podemos ter a figura de um tribunal arbitral com 3 árbitros, nós continuaremos tendo todo o escopo probatório possível, de modo que o que se sumariza é só a rapidez com que os atos procedimentais se operam. Algo como o antigo procedimento sumaríssimo no Código 73, que simplesmente reduzia os espaços de tempo, mas que não cortava atos ou eliminava atos ou etapas do procedimento. E se eu me atrevo a falar de processo aqui, quero fazer um grande disclosure, é como na atividade de prática, quase de praxista, né? De prático do processo e não de estudioso dele. E um segundo grupo desses regulamentos mostra o que eu estou chamando de uma sumarização material mitigada. Ou seja, há uma sumariedade maior, mas que não se limita à redução de prazos, mas também à alteração de uma que outra estrutura normal do procedimento arbitral, fazendo com que eu tenha uma aceleração nesse processo, uma forma mais rápida de andar. Não só porque os prazos são menores, mas também porque se eliminam certos elementos da estrutura procedimental que necessariamente gastam tempo e que não tornariam a arbitragem tão expedita. Por exemplo, nós encontramos aqui, talvez, para começar, o regulamento da CCI. O regulamento da CCI, o novo regulamento que vigora a partir de 2021, só mudou em relação ao anterior a questão da alçada, o valor possível de submeter a arbitragem expedita. No demais, continua igual ao vigente, que é de 2017. E nesse regulamento, além de um valor, que é meio comum que aconteça nos vários regulamentos, no projeto do nosso, Marcos, me atrevo a dizer do nosso, da Câmara de Arbitragem, porque eu já me candidatei a ser um dos partícipes, então se eu for admitido, eu vou poder chamar de minha mesmo também. Na nossa Câmara de Arbitragem, é um valor, e no caso da CCI, permite-se que a Corte decida sobre um árbitro único, ainda que as partes tenham estabelecido que seriam 3. Há um elemento cogente que modifica a estrutura do tribunal, porque a Corte se guarda o direito, se reserva o direito de ela dizer que não serão 3, mas será um único árbitro. E também há sugestões de supressão de audiência, de limitação de testemunhas, mas todos esses itens, à exceção da possibilidade de reduzir de 3 para 1 o número de árbitros, são itens dispositivos. Ou seja, as partes podem dispor ao contrário. Então, por isso eu estou iniciando, dizendo que é uma sumarização mitigada, porque materialmente eu posso ter estruturas arbitrais modificadas, como, por exemplo, não ter audiência, ter limite de testemunha, ter um único árbitro. Porém, isto pode ser revertido pelas partes sem que se saia do procedimento expedito. Continuará sendo expedito, porém com uma estrutura que as partes dão. E isto mitiga um pouco a sumarização, porque, claramente, o procedimento de escolher 3 árbitros demora mais tempo do que a indicação de um árbitro único. O fato de eu ter 2 testemunhas por parte, certamente é mais rápido do que eu ter 12, e assim sucessivamente. Então, há uma mitigação, mas como há uma disponibilidade pelas partes em relação a esses dispositivos, nós acabamos não tendo isso de forma intensa. Esse é o maior grupo de regulamentos.
Nesse mesmo sentido está o regulamento da Camarb. O regulamento da Camarb, por exemplo, ele dá preferência por árbitro único. Ele não cria a obrigatoriedade, ele dá preferência por árbitro único. Mas não permite a realização de perícia. E se houver prova técnica, ela deve ser feita por outros meios, como depoimento ou laudos pré-preparados, pré-estabelecidos. Então, de novo, nós estamos não só acelerando o tempo, mas mexendo na estrutura, aqui na estrutura probatória, e, portanto, há uma alteração, mas, de novo, como há uma preferência pelas partes, há uma preferência pela arbitragem de árbitro único, e não uma obrigatoriedade, e há possibilidade de prova técnica, porém não pela via pericial, eu enquadro esse regulamento exemplificando como uma modalidade de regulamento mitigado. A mesma coisa com o regulamento do Conselho de Administração do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, que estabelece árbitro único e redução de prazos. E a característica desse segundo grupo, ou do primeiro e do segundo grupo, em que as partes não recebem um ordenamento cogente da Câmara e da instituição organizadora, mas sim sugestões que são dispositivas, é um sistema de opt-out. Ou seja, sempre que eu submeter a esta Câmara uma arbitragem que se enquadre dentro dos valores estabelecidos, automaticamente ela seguirá o regime da arbitragem expedita. Por que isto? Porque é possível que as partes, no exercício da autonomia, modifiquem essa estrutura. Se é possível que as partes modifiquem, então elas podem se submeter automaticamente e devem, no exercício dessa vontade, dizer queremos sair e, portanto, não seguir a atividade, a modalidade expedita. Então, vejo, a estrutura que me permite, uma vez eleito o procedimento, ou melhor, uma vez incidindo o procedimento, porque o valor ali cabe, alterar esse procedimento, é a mesma estrutura que me permite pular fora, né, opt-out desse procedimento. Já um terceiro grupo, este é o que eu estou chamando aqui de uma sumarização material forte, o que existe é uma inversão. Como aqui as normas que impõem o sistema, o procedimento expedito são cogentes, as partes devem começar com a escolha de optarem por este sistema. Portanto, um sistema de opt-in. Se eu escolher uma dessas câmaras, eu devo escolher participar pela modalidade expedita. A submissão de algo a essas câmaras que não seja com a referência de ser expedita será, indiferente do valor, indiferente da complexidade da matéria, será sempre pelo procedimento regular. A menos que expressamente eu diga, quero seguir a parte do regulamento que estabelece uma arbitragem expedita. Exemplo deste grupo é um dos pioneiros, né, é o da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Ela determina valor, lá são 6 milhões, árbitro único, só admite prova até a audiência, e se houver prova pericial, ela deve ser por laudo ou por meros esclarecimentos do perito em audiência, sem assistentes técnicos, sem o procedimento normal de perícia. E estas modalidades devem ser seguidas se eu quiser ter uma arbitragem expedita. Então, vejam aqui, escolher opt-in num procedimento expedito necessariamente acarreta estas circunstâncias. Curiosamente, as duas câmaras onde isso é mais intenso são as duas maiores câmaras gaúchas. A Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação e a Câmara de Arbitragem e Mediação do Centro das Indústrias e da Fiergs. A Federação, ela impõe árbitro único, ela limita a audiência a quem tenha feito declarações por escrito e contém uma advertência expressa. Se, porventura, as partes decidirem que não alterarem qualquer dessas cláusulas obrigatórias, automaticamente elas estão fora da arbitragem expedita. Ou seja, para que a arbitragem seja expedita, eu devo me submeter a esses itens. Então, aqui a sumarização é forte. Ou é assim, ou é a arbitragem normal, talvez com aceleração de prazo, porque as partes negociaram prazos menores no termo de arbitragem, talvez com uma redução de prova que as partes decidiram por conta do escopo da arbitragem, mas não porque as regras da Câmara impunham esta atividade.
E na Câmara da Fiergs, talvez a mais intensa delas, além do árbitro único, não há audiência. Ou seja, só é possível, toda a prova deve ser pré-constituída e apresentada por escrito, seja em declarações das testemunhas, seja por documentos, seja com laudos técnicos, já no momento da instauração e depois na resposta às alegações iniciais. A única audiência permitida é de eventuais esclarecimentos do árbitro para as partes, com as partes, pedindo esclarecimentos para as partes. Ou seja, nestas duas câmaras, tanto a Federação quanto a Fiergs, não há definição de valor. A demonstrar o que eu estou dizendo, que a sumarização aqui, ela é material e forte, porque não depende do valor, depende da escolha do procedimento pela complexidade maior ou menor do tema sugerido. Eu farei isto porque o tema comporta uma prova documental. Eu farei isso porque a discussão não precisa de prova pericial mais extensa. E, portanto, eu vou me submeter a esse regulamento mais expedito. Ou, melhor, esse regulamento que permite uma arbitragem expedita. Dito isto, ou seja, classificadas essas três, o que em termos de o que me parece mais adequado? Me parece mais adequado que nós estejamos tratando de sumarizações materiais fortes. Nós somos uma Câmara de Arbitragem Expedita e, portanto, quem aqui chegar já sabe que o nosso procedimento é este. Se nós formos permitir muitas alterações, nós corremos o risco de ter uma sumarização formal que cria uma falsa alternativa de rapidez. Uma falsa alternativa de rapidez. Eu mencionei aqui o procedimento sumaríssimo e gosto de contar gosto de usar esse exemplo porque no Código de 73, na versão original, o procedimento sumaríssimo previa que deveria ocorrer em 90 dias. E para isso ele dizia o seguinte, que a contestação seria apresentada em audiência. Portanto, não haveria um prazo para contestação, toda uma fase postulatória, tudo isso seria apresentado em audiência. Mas só reduzia esse prazo e depois dizia que se poderiam usar os recursos normais do Código do Procedimento Ordinário. O professor Eduardo Futaro Fabrício, professor desta casa, professor do mestrado, no seu livro sobre procedimento sumaríssimo, no Código 73, se deu, numa nota de rodapé, a pachorra de contar todos os prazos possíveis no procedimento sumaríssimo. E ele dizendo, se todos os prazos fossem cumpridos, e o juiz despachasse em 48 horas, decidisse em 5 dias, o escrivão intimasse nas 24 horas seguintes, o procedimento sumaríssimo levaria 120 dias. Ou seja, a sumarização formal ela é uma ilusão de rapidez. Ela mandava 90, mas por não cortar possíveis atos procedimentais, ela se estendia necessariamente. E isso é um risco que a arbitragem expedita não deveria correr. As partes escolheram, na sua autonomia, um regramento que permite esse tipo de coisa. E se é de tempo, então, que nós estamos falando, me parece que ter um árbitro único, ter provas produzidas antecipadamente ou pré-constituídas que possam, eventualmente, submeter uma audiência só com declarações ou só para esclarecimentos, pode servir de forma melhor para os desideratos de uma arbitragem expedita. E para finalizar essa parte, também não me estender muito mais, porque aí eu estou fazendo uma sumarização formal e não material aqui, esse ano nos ensinou que a tecnologia também pode ser mais expedita nos nossos procedimentos. Eu mesmo, quando começou a pandemia, estava com uma audiência de arbitragem marcada, como árbitro. E a minha primeira reação foi dizer para as partes, não podemos realizar essa audiência, porque como é que eu vou ouvir testemunha sem saber onde está a testemunha, sem saber quem está com a testemunha e todos os temores que o procedimento contraditório e transparente da arbitragem deve impor. As partes nem tremeram, dizer, claro, temos que adiar. Só que o adiamento não foi de março para abril, nem de abril para maio, começou a se estender, até que a Câmara também criou meios e nós chegamos à conclusão que nós precisávamos fazê-la de forma virtual. E a fizemos, e está perfeita, o procedimento acabou, e está indo para a fase de sentença. Só foi possível pelos meios digitais, meios tecnológicos e internet. Então, isto também será algo que se incorporará sem os preconceitos que eventualmente a arbitragem tradicional tem com os meios eletrônicos, muito criado por esses mecanismos eletrônicos de solução de conflitos, né, os
chamados Online Dispute Resolutions, em que se aperta, só se faz tudo no via digital, e que eu, pelo menos, falo por mim, tinha um certo preconceito quanto a isso, né? Inevitavelmente, esses meios vão incidir na realidade da arbitragem e vão ser uma forte alavanca para uma arbitragem expedita, né? E um terceiro aspecto, então, primeiro, acho que não deve ser formal, deve ser material, acho que os meios eletrônicos ajudarão muito nisso. Também se está fazendo uma ampliação, não só do tempo, mas aí estão usando também o que a professora Judith mencionou sobre a existência de outros fatores, né? Nós estamos fazendo uma ampliação do acesso à arbitragem, né? Porque a arbitragem expedita permite que alguns atores do mundo jurídico que não podem se submeter à lerdeza do judiciário, mas também não conseguem se submeter a uma arbitragem mais elaborada, tenham uma amplitude para isso. E eu não estou falando aqui em aumentar o espectro da arbitrabilidade subjetiva, permitindo que vulneráveis entrem na arbitragem, ou na arbitrabilidade objetiva, dizendo que nós temos que trabalhar com o direito do consumidor, não estou dizendo nada disso. Mas dentro das relações dos destinatários naturais da arbitragem, há um grande grupo de pequenos, microempresários que podem optar por arbitragens expeditas para resolver os seus litígios. Aliás, professor Judith, no mesmo artigo que a senhora citou, do Guilherme Saad, ele faz um levantamento sobre o número das pequenas e médias empresas no Brasil, e é algo espantoso. 52% da força de trabalho está nestas empresas. Ou seja, há um grande potencial de crescimento nesse campo, que já era previsto pela própria lei complementar 123, que lida com as pequenas e médias empresas, e permitiu o acesso delas aos juizados especiais, em que pese serem pessoas jurídicas. Por quê? Porque viu neste grupo uma população necessitando um tipo de acesso, que isto está sendo criado com uma Câmara dessa. Uma palestra realizada na nossa faculdade pelo professor Antônio Junqueira em abril de 99, ele, na época, criticando o código que vinha, ele dizia que nós vivíamos uma época de mudança de paradigma em relação à aplicação do direito. E essa aplicação, esse paradigma, dizia ele, era o terceiro paradigma. O primeiro paradigma era o juiz que aplicava a lei como boca da lei, né? Era o juiz que tinha que aplicar a lei na esteira da escola da exegese o mais próximo da letra ou da mens legis, para não dizer da mens legislatoris até, possível. Um segundo paradigma foi a busca de um juiz que tivesse a possibilidade não de aplicar, mas de concretar a lei, de fazer a concreção da lei através das cláusulas gerais. Falarei rápido, nem vou falar sobre isso com o professor Judith aqui, que eu não me atrevo. É só mandar ler, como disseram para ela, leia o Rui Ceni Lima, leia o Judith Martins Costa, para conhecer a estrutura do raciocínio de concreção e das cláusulas gerais. E ele dizia, e agora nós vivemos um terceiro paradigma, que não é mais a fuga da lei para o juiz, mas a fuga do juiz. E a arbitragem, nesse aspecto, desempenha um pouco isso. Situações que no Poder Judiciário tem um destinatário normal, aqui poderão ter um outro caminho. E tudo isso, certamente, não se poderia chegar se não fosse, vamos dizer assim, uma alternativa criada. E essa alternativa, sendo criada pelos alunos da nossa faculdade, com o espírito do seu patrono Rui Ceni Lima, com as lições de todos os professores que passaram por aqui e com a contribuição dos atuais professores e dos ex-alunos, certamente vai fazer com que esse escritório se desempenhe, se desenvolva de forma mais do que brilhante dentro da nossa... Não precisa ser brilhante, basta ser dentro da tradição da nossa faculdade, porque ela, por si só, já justifica tudo isso. Eu quero agradecer o convite, quero cumprimentar pela iniciativa e desejar que 2021 seja mais leve para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Renato. Muito obrigado a todos os participantes, professora Judith Martins Costa, professora Ana Paula Mota Costa, o senhor José Maria Cirne Lima, o Henrique, o doutor Henrique, né, que é o presidente da Alumni,
o Frederico, nosso presidente do CAAR, o Marcos, o Vinícius, a Letícia, todos que estão aqui conosco hoje. Para nós é uma satisfação ter vocês, né, no 23 de dezembro, em homenagem ao professor Rui Cine Lima, que estaria de aniversário hoje, né, seus 112 anos, iniciando, né, uma caminhada que me parece faz jus, né, honra à tradição dessa casa, da Faculdade de Direito da URGS. Agradecemos a todos, esperamos, né, que esse ano que vem, né, o ano de 2021, ele seja um ano de esperança, um ano de saúde para todos, que nós possamos estar juntos em outros eventos na nossa faculdade, que possamos nos congratular, nos abraçar e comemorar os resultados dessa iniciativa, tanto do Escritório Júnior, né, Rui Cine Lima, quanto da sua Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação.